Meditações no Evangelho de Lucas, dia 15. Os dois construtores, os dois alicerces. Lucas 6, de 46 a 49. Alguém já disse, com muita veracidade, que nenhum sermão deve ser concluído sem uma aplicação à consciência dos ouvintes. Essa passagem é um bom exemplo desse princípio e confirma a sua exatidão. É uma conclusão solene e prescrutadora de um sermão magnificante. Em primeiro lugar, devemos observar nesses versículos que confessar algo, mas não praticá-lo é um pecado muito antigo. Está escrito que nosso Senhor disse: "Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando?" O próprio Filho de Deus tinha muitos seguidores que pretendiam honrá-lo chamando o Senhor, mas não prestavam obediência aos seus mandamentos. O mal que nosso Senhor expôs nessa ocasião sempre existia na igreja. Encontrava-se no povo de Deus 6 séculos antes da vinda de Jesus, na época de Ezequiel. Eles vêm a ti como o povo costuma vir, e se assentam diante de ti como o povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. Pois com a boca professam muito amor, mas com o coração só ambição lucro. Também achava-se na igreja primitiva nos dias dos apóstolos Tiago: "Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos." É um mal que nunca deixou de prevalecer em todo o cristianismo. É uma praga que destrói a alma e que está constantemente arrastando milhares de pessoas que ouvem o Evangelho ao caminho largo da condenação. Viver abertamente no pecado e na incredulidade irrestrita tem vitimado milhares, mas confessar sem praticar tem vitimado dezenas de milhares. Devemos gravar em nossa mente que nenhum pecado é tão nécio e irracional quanto o que Jesus denunciou nessa ocasião. Até o bom senso deveria nos dizer que possuir o nome de crente ou uma forma de cristianismo não traz nenhum proveito para nós, enquanto em nosso coração permanecemos apegados ao pecado e vivemos de maneira ímpia. Devemos ter como um firme princípio de nosso cristianismo que a obediência é a única evidência correta de que possuímos a fé salvadora e que o simples confessar com os lábios é mais do que inútil se não for acompanhado de uma santidade no viver. O homem em quem o Espírito Santo realmente habita jamais se contentará em ficar sossegado, não fazendo coisa alguma para demonstrar seu amor por Cristo. Em segundo lugar, devemos observar nesses versículos que admirável figura nosso Senhor apresentou do cristianismo do homem que não somente ouve os ensinos de Cristo, mas também faz a vontade dele. O Senhor Jesus o comparou a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. O cristianismo desse homem talvez lhe custe muito. Assim como o ato de edificar a casa sobre a rocha, isso também pode envolver sofrimento, trabalho árduo e autonegação. Abandonar o orgulho e a justiça própria, crucificar a carne obstinada, revestir-se da mentalidade de Cristo, levar a cruz diariamente, reportar todas as coisas como perda por amor de Cristo. Todas essas coisas exigem uma obra intensa. Porém, assim como a casa edificada sobre a rocha, esse tipo de cristianismo permanecerá. As enxurradas de aflição podem atingi-lo, como violência e dilúvio de perseguição pelo investir furiosamente contra ele, mas ele não desistirá. O cristianismo que combina com uma boa confissão e com prática é um edifício que não ruinará. Por último, devemos observar que triste figura do nosso Senhor apresentou do cristianismo do homem que ouve os ensinamentos de Cristo, mas não obedece. Jesus o comparou ao homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces. O cristianismo desse tipo de pessoa pode parecer bom por algum tempo. Alguém sem discernimento talvez não veja a diferença entre aquele que possui esse tipo de cristianismo e aquele que tem o verdadeiro. Talvez ambos estejam prestando culto na mesma igreja, participem das ordenanças, professem a mesma fé. A aparência externa de uma casa edificada sobre a rocha e de uma outra constituída sobre um alicerce inseguro talvez seja a mesma. Mas o sofrimento e a provação são um teste que
a mera confissão do cristianismo não consegue suportar. Quando as tempestades e os ventos fortes vêm contra a casa que não tem alicerces, as paredes que antes pareciam resistentes ao sol e às intempéries vão ruinar. O cristianismo, que consiste apenas de aprender ensino religioso, sem nenhuma realização prática, é um edifício que por fim será destruído. Grande será a ruína. Não existe perda maior que a perda da alma. Essa passagem das Escrituras deve suscitar em nosso coração sentimentos solenes. As figuras que ela representa retratam coisas que estão se passando diariamente entre nós. Em todos os lugares, vemos milhares de pessoas edificando para a eternidade com base em sua atitude de se professar cristãs, esforçando-se para abrigar suas almas em falsos refúgios, contentando-se com o simples nome de cristão para viver enquanto estão mortas e com uma aparência de piedade que não tem poder algum. Sem dúvida, são poucos os que edificam sua alma sobre a rocha. Imensa é a perseguição que tem de suportar. Muitos são aqueles que edificam sobre a areia, e grandes são os desapontamentos e erros que procedem de suas obras. Com certeza, se existe uma prova de que o homem caiu em pecado e torna-se cego às coisas espirituais, podemos encontrá-la no fato de que a maioria das pessoas em cada geração continua a edificar sobre a areia. Qual é o fundamento sobre o qual estamos edificados? Antes de qualquer outra coisa, essa é a questão que interessa à nossa alma. Estamos edificando sobre a rocha ou sobre a areia? Talvez apreciemos ouvir o Evangelho. Aprovamos todas as suas principais doutrinas. Concordamos com todas as suas afirmações da verdade a respeito de Cristo, do Espírito Santo, da justificação, da santificação, do arrependimento, da fé, da salvação, da santidade, da Bíblia e da oração. Mas o que estamos fazendo? Qual é a prática diária de nossa vida, em público ou em particular, em casa ou na sociedade? Os outros podem dizer a nosso respeito que não apenas ouvimos, mas também praticamos os ensinos de Cristo. Em breve chegará o dia em que coisas assim serão perguntadas e respondidas, quer gostemos, quer não. O tempo de tristeza, provações, enfermidades e morte revela se estamos sobre rocha ou sobre areia. Recordemo-nos disso agora e não brinquemos com a nossa alma. Esforcemo-nos para crer, viver, ouvir e seguir a voz de Cristo de tal maneira que, ao virem as chuvas e as arrojarem contra nós os rios, nossa casa permaneça firme e não caia. Que Deus abençoe. Até o próximo episódio.